Fala pessoal! Uma característica distintiva das casas construídas nos Estados Unidos é seu design requintado e simplicidade. Por exemplo, mesmo quem nunca visitou o país, viu filmes e programas de TV, onde a maioria dos americanos sempre prefere construir suas casas de madeira. Mas, afinal, por que as casas americanas são feitas de madeira? Bem, tudo isso você vai ver agora aqui nesse vídeo. Mas antes da gente começar, já deixa aqui nesse vídeo seu gostei, se inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações do canal, certo? Agora pegue sua pipoca e o guaraná, pois vamos começar. Ultimamente, os estados dos Estados Unidos tendem a favorecer materiais de construção considerados mais duráveis do que outros. Isso decorre do fato de que esses países tendem a preferir materiais de construção feitos de concreto ou pedra. No entanto, outros países não têm essa mesma mentalidade. Os americanos têm um amor por construir casas de madeira. Essas casas oferecem razões interessantes pelas quais as pessoas as apreciam. Para atender a uma necessidade premente, os britânicos precisavam que as casas fossem construídas o mais rápido possível. Especificamente, eles precisavam de casas que pudessem ser construídas rapidamente, com madeira porque secavam mais rápido do que outras opções, como cimento e tijolos. A necessidade de construção em ritmo acelerado levou à criação de casas de madeira nos Estados Unidos. Eles rapidamente se tornaram uma parte reconhecível da indústria da construção. A madeira é uma alternativa prática e barata ao concreto para casas americanas. Em comparação com outros materiais de construção, a madeira está prontamente disponível na maioria das florestas americanas devido ao corte frequente de árvores. Isso leva as pessoas a terem facilmente o que precisam para construir casas. A madeira é mais fácil de trabalhar, reparar e encontrar do que outros materiais. Isso ocorre porque a madeira está prontamente disponível em muitos estados dos Estados Unidos a um custo menor do que o cimento e os tijolos. Além disso, a madeira é normalmente muito mais acessível do que outros materiais devido à sua alta disponibilidade. Qualquer pessoa pode facilmente construir sua própria casa de madeira adquirindo as ferramentas e treinamento corretos. Os Estados Unidos geralmente usam kits que permitem que os proprietários construam suas próprias casas de madeira. Novamente, algum conhecimento de construção é sempre necessário. Mesmo sendo madeiras, é sempre bom você ter um pouquinho de conhecimento. Razões pelas quais os americanos preferem madeira ao que os tijolos. 1. Há muita madeira. Os Estados Unidos têm 9,834 milhões de quilômetros quadrados de terra e têm uma densidade populacional de cerca de 35 pessoas por quilômetro quadrados. O que é muito menor do que a China e a Índia, que têm 153,464 pessoas por quilômetro quadrados. A maior parte das terras nos Estados Unidos são florestas, desertos e fazendas. Como resultado, vemos uma abundância de madeira nos Estados Unidos. 2. É muito barato. A abundância de madeira cria custo-efetividade no material, o que torna a madeira acessível para construtores de casas. Outra razão para sua natureza menos cara é que as árvores usadas para colher madeira são reencamadas repetidamente em escala comercial para suprir a demanda. Embora o crescimento seja um processo lento, ainda é eficaz como é feito em grande escala, pois há muitas terras não usadas nos Estados Unidos. 3. Fácil de manusear. A madeira é fácil de manusear em comparação com tijolos e concreto. O processo de construção pode ser feito com menos mão de obra, onde você precisa muito quando se trata de tijolo e concreto. Materiais como concreto precisam de máquinas pesadas, como misturas de concreto para fazê-los. Os aluguéis dessas máquinas custam caro nos Estados Unidos. Portanto, não vale a pena realizar pequenas construções como casas com concreto. Mas, casas de madeira precisam de equipamentos mais baratos durante a construção, especialmente para cortar, refinar, encaixar e terminar.
4. Encurta o período de construção. Casas feitas de tijolos e concretos precisam de uma base forte, uma grande estrutura de aço, lajes e etc. Além disso, você tem que esperar por um certo tempo, dependendo do tamanho da construção, até que ele se ajuste. Portanto, leva muito tempo, às vezes anos, para construir uma casa de tijolos e argamassa. O período de construção de casas de madeira é muito menor se comparado a casas de tijolos e concretos. Esta é uma vantagem adicional para os proprietários de casas de madeira. 5. Revovações e expansões fáceis. Casas de madeira são fáceis de reformar, em comparação com casas de tijolos e concreto. É fácil renová-los substituindo e aplicando os candidatos necessários. Por outro lado, requer algum esforço para renovar construções de tijolos e concreto, pois estraga o acabamento. Portanto, uma vez que a renovação é feita, é importante refazer o acabamento, como era para parecer legal. Se você quer expandir sua casa de madeira, é facilmente possível se você tem terra extra, pois você não precisa de uma base forte. É porque a madeira é comparativamente mais leve em peso do que tijolo e concreto. Casas de madeira são baseadas principalmente em molduras, não na fundação. Quando se trata de casas feitas de tijolo e concreto, você precisa de uma base forte que tenha todo o peso. Para colocar essas fundações, você precisa cavar alguns metros mais fundo com base no tamanho de sua construção. Bom, já por outro lado, casas de madeira promovem desmatamento. Você sabia que você precisa de cerca de 40 árvores bem envelhecidas para construir uma casa que é construída em 2.000 metros quadrados? Imagine quantas árvores são cortadas no final de um ano pelo mundo inteiro. O desmatamento promove o aquecimento global, que resulta no aumento do nível do mar, devido ao derretimento das geleiras, e é a base para muitos outros desastres naturais, como deslizamentos de terra. O uso de madeira pode ser reduzido por construir casas a partir de concreto e tijolos. Então só precisamos de madeira para o processo de acabamento e apenas móveis. Há razões para escolher madeiras, em vez de tijolos. Dependendo da situação de cada país. Os Estados Unidos tendem a usar mais madeira em comparação com países em regiões, como Oriente Médio, Europa, Ásia e etc. Esta é uma reunião de razões pelas quais os americanos preferem madeira ao invés do tijolo. Muito interessante, não é mesmo? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhá-lo. Deixe aqui o seu comentário e o seu gostei. Se inscreva-se no canal e ative as notificações. Beleza? E eu vou ficando por aqui. Tchau.